Bom dia, pessoal. Tudo bem? Quero te convidar para a gente meditar num tema que para mim é um tema muito especial, muito valioso para nós. Em nossos dias, e acredito que em todo o tempo da história, nós aprendemos a sermos pessoas equilibradas, pessoas de bom senso. Gosto muito de um termo que a Bíblia traz de termos sobriedade. Vivemos hoje tempos em que as pessoas são levadas a viver muito nos extremos, né? O famoso 8 ou 80. E as Escrituras, elas nos ensinam muito sobre sobriedade, sobre sermos pessoas equilibradas. E tem um texto que eu gosto muito, tenho muito carinho, cito muitas vezes, que está lá em Romanos capítulo 11, no versículo 22. E esse texto diz assim: portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Esse texto é muito interessante quando a gente fala sobre isso, sobre termos equilíbrio, sobre sermos pessoas sóbrias em meio a uma geração, a uma humanidade que geralmente tende a ir para os extremos opostos. Então Paulo, quando ele está citando essa frase aqui para nós, ele está aqui no finalzinho, né, do capítulo 11, e ele acabou de passar em todos os capítulos de Romanos em fazer um detalhamento sobre toda a obra de Deus. Ele vai começar no início da carta aos Romanos falando sobre o pecado, o como todos nós caímos em pecado, os gentios, os que não são o povo de Deus, os judeus que foram incapazes de cumprir sua lei. Então depois ele vai falar sobre o que é que ele fez por nós, a justificação em Cristo, como através disso então que nós podemos encontrar salvação através da fé. No capítulo 4 ele vai falar que o próprio Abraão não foi justificado pelas suas obras, mas foi justificado pela sua fé, porque Jesus mesmo vai dizer que Abraão viu os meus dias e se alegrou. Então, a justificação é apenas pela fé, mas então ele vai desenvolvendo toda a carta falando em como os judeus acabaram se afastando porque queriam se chegar diante de Deus através da sua justiça própria, através do cumprimento das leis, e rejeitaram a justiça de Deus, rejeitaram a visitação do Filho de Deus. Então isso lhes foi como uma condenação, porque eles caíram da graça, porque rejeitaram a justiça de Deus. Deus provém uma justiça para o seu povo, eles rejeitam essa justiça. E essa justiça então chega até nós, os gentios, onde nós somos abraçados pela graça de Deus. E ao final de toda essa construção, então Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer aqui para cada um de nós: olha, vocês gentios que foram agora enxertados a essa videira, vocês não devem, né? A videira não, né? Ele tá ali comparando a oliveira, né? Vocês foram enxertados a ela, então ele vai dizer assim, ó, não devem se orgulhar. No versículo 20 ele está dizendo, e ele está certo, os judeus eles foram cortados, né? Foram cortados dessa oliveira, porque eles foram incrédulos, o texto diz, ou seja, eles rejeitaram Cristo, que era a justiça de Deus. Olha, vocês são incapazes de serem justos, eu ofereço para vocês a minha salvação, a minha graça, mas eles rejeitam porque eles querem ser salvos por suas obras, por sua justiça própria. Então, Deus diz que eles foram cortados, então devido à incredulidade, mas nós agora permanecemos pela fé. Só que Deus vai nos fazer um alerta através de Paulo, dizendo assim, olha, mas não se orgulhem, mas temam. Não se orgulhem, mas temam, pois se Deus não poupou os ramos naturais, ou seja, os judeus, que eram o povo original de Deus, o povo da aliança, o povo chamado,
lá em Abraão, se Deus não poupou, também não poupará você, o texto está dizendo. E aí que vem o versículo 22. Portanto, é o grande alerta de Deus para cada um de nós. Considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, para com o próprio povo de Deus, o povo de Israel, o povo judeu, mas bondade para com você, para com nós, para com os gentios. Só que ele vai dizer assim, olha, desde que você permaneça na bondade dele. Então, esse texto, ele é muito rico e muito precioso para nós. Para a gente entender o que o texto próprio nos orienta, ele diz assim, olha, considerem a bondade e a severidade de Deus. A gente vai ter que dar uma passeada aqui nas Escrituras para a gente dar uma olhada na severidade de Deus e na bondade de Deus. Porque, como eu comecei esse vídeo dizendo, é importantíssimo que eu e você não caiamos nos extremos. Hoje, é muito normal nós vermos os falsos mestres, os falsos ensinadores, que eu cito muito aqui nos nossos vídeos, como eles trabalham justamente nesses extremos. Ou é um mestre, um falso ensinador, que ele rejeita a severidade de Deus, que são talvez a maioria hoje, onde eles não querem falar de um Deus severo, eles não querem falar da ira de Deus, eles se negam e muitas vezes dizem, não, eu fui chamado apenas para anunciar um Deus de amor, o amor de Deus, eu não fui chamado para falar contra o pecado, para anunciar que Deus se ira contra o pecado, eu sou chamado apenas para falar do amor de Deus. E por um outro lado, você vai ter os falsos mestres que eles querem atar fardos pesados sobre o povo. Uma denúncia que o nosso próprio Cristo fez contra os fariseus. Homens que se chamam, Paulo chama nas suas cartas, dos legalistas. Aqueles que querem colocar diante e sobre o povo costumes, usos. Olha, você não pode fazer isso, não pode tocar naquilo. Sabe? E Paulo vai dizer na carta aos Colossenses, no capítulo 2, algo muito precioso quando ele diz, olha, todas estas coisas, essa tentativa do homem de se fazer santo, não pode tocar aqui, não prova isso, não mexa nisso, isso aqui é errado. Ele vai dizer, todas essas coisas não têm poder algum sobre a cobiça da carne. Não tem poder nenhum. Então, você tem esses dois extremos, falsos mestres que só querem ensinar um deusinho de amor, que esse Deus é tão deturpado, ele está tão deturpado na mente das pessoas que caem no engano desses falsos mestres, que as pessoas chegam a dar ordem para Deus. As pessoas chegam a ser ensinadas, você precisa determinar, você precisa falar, eu determino, eu não aceito isso. O que é uma loucura. Onde eu sou ensinado, às vezes, você precisa orar para mover a mão de Deus. Como se eu, uma criatura, fosse capaz de mover o Deus soberano. Deus está tão descaracterizado por esses falsos mestres que as pessoas têm coragem de determinar algo ao soberano. Veja como é perigoso essa figura, o que os falsos mestres fazem, tirando toda a parte do temor a Deus, fazendo com que as pessoas não percebam o quão santo Deus é, o quão soberano Ele é, que elas têm a capacidade de querer dar ordens para esse Deus. É uma loucura. Então os extremos são terríveis, porque se por um lado tem pessoas querendo dar ordem para Deus, tem outras pessoas que têm medo de se aproximar desse Deus, porque só conseguem ver um Deus irado, só conseguem ver um Deus que as culpa, se sentem cheias de culpa, têm medo de se aproximar, porque não conseguem entender e perceber um Deus que as perdoou, que as purificou do seu pecado, e elas se sentem imerecedoras de se achegar ao Deus da graça, por causa desses falsos mestres que pintam para elas um Deus que só quer destruí-las, que quer puni-las pelos seus pecados. Então, queridos, para a gente entender essa palavra aqui que é
tão preciosa para nós. Esse texto que Paulo, inspirado por Deus, vai dizer, olha, vocês têm que considerar as duas coisas. Vocês têm que encontrar equilíbrio. Vocês precisam considerar a bondade e a severidade. Então eu quero te convidar para a gente rapidinho viajar aqui para 1500 anos antes de Cristo, para a gente entender primeiro a severidade de Deus, que é o convite de Paulo. Ei, vamos compreender as duas coisas? Vamos compreender a severidade de Deus e a bondade? Ok? Vamos lá. Viajamos 1500 anos antes de Cristo e nós chegamos no livro de Josué, no capítulo 6. Olha lá, Josué está chegando com o povo de Israel na terra prometida. Saíram do Egito pela poderosa mão de Deus. Passaram 40 anos do deserto por causa dos seus pecados. E agora o povo vai entrar na terra prometida, liderados por Josué. E as histórias aqui são magníficas. Quem não as conhece deve ler, porque são lindas. E Deus, então, está guiando o seu povo para entrar naquela terra prometida. E de uma forma maravilhosa, de uma forma incrível, ali já um pouquinho antes do capítulo 6, vai falar do encontro que José tem com uma manifestação do próprio Cristo, dizendo, eu que sou o Senhor dos exércitos, eu sou o comandante dos exércitos de Deus, e é eu que vou entregar o povo de Jericó nas mãos de vocês. Essa luta não é de vocês, então o Senhor vai dizer, eu vou entregar. E de fato, quem conhece a história, a forma com que Deus entrega, né, a Jericó nas mãos de Israel é incrível, é uma demonstração incrível do poder de Deus. No entanto, depois que Jericó é conquistada, acontece um fato incrível. No capítulo 7, esse fato é narrado, que é quando o povo de Israel, depois dessa vitória tão grande, né, eles vão para conquistar a próxima, e é a cidadezinha de Ai. Jericó era algo muito mais complexo, muito mais complicado de se conquistar. Ai, teoricamente, seria uma conquista simples. E lá parte o exército de Israel para conquistar Ai. Mas o que acontece? O texto bíblico vai dizer que o povo de Israel é vencido, chegando a serem mortos 36 homens de Israel. E Josué não entende o que aconteceu. Josué fica, né? Ele fica sem entender, e o texto diz que ele se prostra diante da arca do Senhor e ele chora e ele diz, Senhor, o que vamos fazer? Agora nós sendo derrotados diante do povo de Ai, as pessoas vão ver a nossa fraqueza, e ele diz o seu nome, o que o Senhor vai fazer, porque nós representamos o teu nome, o nome de Deus. E Josué, enquanto está diante de Deus, Deus vai falar para ele, olha Josué, o povo violou a aliança. E aqui é o grande ponto. Deus tinha dado uma aliança muito claramente para o seu povo, com relação às batalhas e à conquista de Canaã, de que eles deveriam exterminar os povos. E aqui são pontos que são muito difíceis para nós entendermos justamente. Não era apenas conquistar, mas era para exterminar tanto homens quanto mulheres, como crianças, bebês. Tudo era para ser exterminado e nada das posses dos povos era para ficar com o povo de Israel. E era uma ordem expressa de Deus. E o que acontece? Um daqueles homens, apenas um do povo todo de Israel, havia tomado posse de uma coisa que era proibida. O nome dele é Acã. Ele tinha pego uma capa bonita que ele achou, uma capa da Babilônia, né? Linda, pegou alguma prata e algum ouro e escondeu. Fazendo assim isso que Deus está dizendo, olha, ele quebrou a aliança, ele violou a minha aliança com você. Então Deus diz, olha, vai lá Josué e santifica o povo.
E por santificar o povo, Deus está dizendo, vai lá e descobre quem fez isso e aplica a minha lei, aquilo que é devido diante do pecado. E Deus vai dizer assim, olha, porque vocês não conseguirão resistir aos inimigos enquanto não retirarem esse pecado do meio de vocês. Não há como vencer o inimigo, vocês não vão ter vitória, não vão caminhar em vitória enquanto vocês não retirarem o pecado do meio de vocês. Então, Josué vai lá, através da orientação de Deus, eles descobrem que Acã havia pecado. E o chocante, queridos, é justamente o que acontece depois. Porque nós vemos quando Acã é descoberto, ele responde assim, é verdade que eu pequei contra o Senhor. Ele vai falar isso no capítulo 7, no versículo 20. Ele diz, é verdade que eu pequei contra o Senhor. Ele reconhece o seu pecado. Ele diz assim, olha, eu peguei a capa, eu peguei prata, eu peguei ouro, eu os cobicei e me apossei deles. Sabe, eu já falei, né, nós temos estudo aqui sobre consciência do pecado, né? Como é importante nós termos essa consciência, que é o primeiro passo para depois sermos justificados. É esse arrependei-vos, vocês precisam se arrepender, que é o que Jesus falou, é o que João Batista disse. E vocês se arrependendo, então vocês são justificados e são salvos. E aqui parece tão lindo, olha, Acã, ele reconhece, olha, eu pequei contra o Senhor. Eu realmente fiz algo errado, eu cobicei, eu me apossei de coisas erradas. E talvez a gente esperasse que então Deus dissesse, ok, você reconheceu o seu pecado, então vamos seguir adiante. Você agora está justificado. Não. O que o texto diz é que Deus manda Israel aplicar o que estava na lei sobre a vida dele. E não apenas Acã é pego, mas o texto vai dizer de forma chocante, Acã, tudo que ele roubou, a capa, os ouros, seus filhos e filhas, a sua família toda, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, tudo que pertencia a ele. E eles levam diante de Israel, de todo o povo, e apedrejam ele e sua família. E depois queimam tudo e todos. E ali diz que ergueram depois um grande monte de pedras sobre ele e sua família. E aí o texto vai dizer assim, depois desse fato tão chocante para mim e para você, o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Só depois disso, de algo tão terrível, de Acã mesmo arrependido, mesmo reconhecendo o seu pecado, no tempo da lei, o que era requerido era a vida. Era o sangue não somente de Acã, mas de toda a sua família, pelos quais ele era responsável. O homem, a figura do sacerdote, aquele que é responsável pelo sangue da sua família, pelo destino eterno da sua esposa, dos seus filhos. Veja a seriedade de você, que é homem que está me escutando. A responsabilidade do sangue, do destino eterno da sua esposa, dos seus filhos está sobre você, assim como esteve sobre Acã. Toda a sua casa foi queimada, morta juntamente com ele. Você consegue perceber aqui, essa foi a viagem que nós fazemos para perceber a severidade de Deus. Porque aqui ainda o povo não estava debaixo da graça, mas debaixo da lei. Mas o que eu quero observar aqui com você, que aqui, mesmo 1500 anos antes, é o mesmo Deus. Não é um outro Deus diferente. Existem muitos hereges que levantaram esse tipo de heresia ao longo dos anos, dizendo, não, o Deus do Antigo Testamento, não, esse era um Deus tribal,
Era um Deus que exigia esse tipo de carnificina. Isso aqui era um Deus que agora ele foi evoluindo. Querido, se eu e você nos propôssemos a servir um Deus que precisa evoluir, ele não seria Deus. Uma das características que a Bíblia deixa claro é que Deus é imutável. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não está em evolução, em crescimento. A revelação desse Deus ao longo da Bíblia, sim, ela é progressiva. Nós somos levados, por causa da nossa limitação, Deus vai trazendo a sua revelação de forma progressiva para mim e para você, mas ele é o mesmo. O mesmo Deus temível que nós acabamos de ver aqui nesse texto, é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus que está olhando sobre a sua vida. E aí você me pergunta, mas então, por que eu, conhecendo o meu coração, a minha mente, sabendo que eu sou tão pecador, por que eu não sou fulminado e destruído como Acã e sua família? Porque, querido, e aí agora a gente volta. A gente volta para depois de Cristo, sua morte, sua ressurreição e o que a graça fez sobre nós. E aí, para nós vermos agora, a gente considerou, pois, a severidade de Deus. E eu te convido agora a gente considerar, pois, a bondade de Deus. E isso a gente pode ver lá em tantos lugares que a gente poderia ver. Eu vou te convidar para a gente ver em 2 Coríntios, capítulo 5, o finalzinho ali, a partir do versículo 11. Um texto maravilhoso sobre a bondade de Deus, sobre a nova aliança, sobre a graça. Olha o que Paulo vai dizer. Uma vez que nós conhecemos o temor ao Senhor, olha só, Paulo está falando, a gente conhece o temor de Deus, a gente sabe o Deus que nós servimos, que é o mesmo Deus do Antigo Testamento, é o mesmo Deus de justiça que nós acompanhamos, nós acabamos de ver, é o mesmo. E é por isso, porque esse Deus permanece o mesmo, porque existe uma ira sobre a terra que nós procuramos persuadir os homens. Olha que palavra linda de Paulo. Nós procuramos persuadir, convencê-los a respeito da graça de Deus. E ele vai dizer no versículo 14, um dos que eu mais amo de toda a palavra de Deus e que também cito demais, 2 Coríntios 5,14, Paulo vai dizer, porque o amor de Cristo nos constrange. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos, e logo todos morreram. Eis a razão de eu e você não sermos fulminados por causa de nossos pecados, de nossas iniquidades e transgressões, porque um morreu, alguém morreu por mim e por você, e Cristo, Ele morreu por nós. O versículo 18, desse mesmo capítulo 5, ele está falando de toda essa obra, de toda essa graça, de tudo que Deus fez por nós. Ele está dizendo, tudo isso provém de Deus. Porque às vezes, outra coisa que os falsos mestres tentam fazer é dizer, mas Deus é aquele Deus malvadão, é irado, e por isso Jesus veio. Trazendo Jesus como um outro personagem que não o próprio Deus, que Jesus recebe sozinho todo esse castigo. Não, olha o que o versículo 18 vai dizer. Tudo isso, toda essa obra de reconciliação, toda essa obra maravilhosa da cruz, provém de Deus. É Deus querendo nos reconciliar. Ele diz assim, Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Cristo é o Deus encarnado, é o Deus Emanuel entre nós. É Deus se reconciliando comigo e com você. É o mesmo Deus do Antigo Testamento. É por isso que Paulo vai dizer que ele é o Deus que ele é justo e justificador. Ao mesmo tempo, as duas coisas. Ele está lá derramando a sua justiça, a sua ira devida contra o nosso pecado, que precisa ser punida, só que ele é o próprio Deus em Cristo recebendo essa punição. Recebendo essa punição, porque ele era o único que poderia receber a punição, morrer e por ser santo e perfeito ressuscitar. E o texto vai dizer que Deus em Cristo estava então reconciliando consigo o mundo. E esse aí aqui o grande ponto.
não levando em conta os pecados dos homens. Graças a Deus, querido, que eu e você vivemos nesse tempo. Porque o que nós acabamos de ler aqui 1500 anos antes, a culpa do pecado levaria você, teus filhos, todos à condenação. Assim como levou a família de Acã. Mas agora ele não leva em conta os pecados dos homens. E Paulo continua dizendo, por amor a Cristo lhe suplicamos. Novamente essa palavra, né? Persuadimos os homens, suplicamos aos homens, reconciliem-se com Deus. Por quê? Versículo 21, porque Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Nós lemos aqui, ele não levou em conta o pecado dos homens. Mas então Deus simplesmente ignorou o pecado? Se Deus simplesmente ignorasse o pecado, querido, Deus seria um Deus injusto. O pecado precisa ser punido. Seria como eu deixar um bandido, confesso, alguém que assassinou uma pessoa e dizer, não, pode sair da cadeia. Eu sou um Deus tão bonzinho que eu vou deixar você ir. Imagine a indignação da família que teve o filho, a pessoa assassinada por aquele bandido. O pecado precisa ser julgado. Então, se o texto diz, ele não levou em conta o pecado dos homens, mas por quê? Porque o versículo 21 diz, porque Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha. Aquele que foi perfeito, aquele que foi santo, Cristo, recebeu sobre si os meus pecados. Os seus pecados, os nossos pecados recaíram sobre ele na cruz. E o texto vai dizer, para que nos tornássemos justiça de Deus. E aí aqui é o grande ponto que eu quero chegar com você. Capítulo 6, então ele vai dizer assim, olha, então como cooperadores de Deus insistimos com vocês, de novo essa palavra, olha só, persuadimos, suplicamos, ele vai dizer agora insistimos, não recebam em vão a graça de Deus. O que é receber em vão a graça de Deus, querido? O texto vai dizer assim, ele vai citar um texto de Isaías, porque ele diz, eu o ouvi no tempo favorável, eu o socorri no dia da salvação, digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Receber em vão a graça de Deus, querido, é ouvir falar desse Senhor, ouvir falar da obra de Cristo, mas não ter o meu coração cheio de temor pelaquilo que Ele fez. Não ter o meu coração cheio de gratidão. Não entender de forma verdadeira, não me debruçar sobre a palavra e entender que o castigo que me traz a paz estava sobre Ele. Não considerar essa obra, não me assentar para ler as Escrituras como um todo. E não ler as Escrituras como pequenos versículos que eu escuto um lá no final de semana, outro eu escuto num podcast e vou entendendo a Bíblia só em partes, de acordo com a interpretação, mas me negar em pegar esse livro e me alimentar dele como um todo, ler e compreender o Deus que é o mesmo de Gênesis a Apocalipse, entender a severidade de Deus contra o pecado, ter o meu coração cheio de temor por esse Deus santo, poderoso, exaltado, e chegar na parte da graça e entender o que Cristo fez na cruz, ter meu coração quebrantado, meu coração estraçalhado por tão grande amor e chegar nessa conclusão do versículo 14, porque o amor de Cristo me constrange. Ter o meu coração cheio de constrangimento por tão grande amor, por tão grande graça, por um Deus que deixa seu trono de glória e vem nesse mundo e morre em meu lugar para me reconciliar com Ele novamente. Receber a graça de Cristo e não em vão, mas permitir que essa graça entre em meu coração.
Permitir que essa palavra, como nós começamos aqui o texto dizendo, eu preciso considerar que Deus é um Deus bom, mas eu preciso saber que Ele também abomina o pecado. E permitir que em mim se manifeste uma fé transformadora. E não ser apenas alguém que tem uma crendice. Alguém que apenas crê. Eu creio. Você crê em Jesus? Eu creio. Mas a vida é igual, a vida não muda. Não tem transformação. Por quê? Porque é aquela fé morta que Tiago vai falar na sua carta. É uma fé que não tem poder nenhum, é crendice. E isso é tão sério, queridos, é tão importante nós avaliarmos a nossa fé, se ela é só uma fé mesmo de crendice. Porque Tiago vai dizer de forma muito inspirada por Deus, dizendo, olha, essa fé, essa crendice de que Deus existe, Cristo viveu aqui na terra, os demônios têm essa fé. E vai dizer que eles creem e estremecem. A gente vê isso quando Cristo andava aqui, os demônios tinham medo de Cristo. Eles creem e estremecem diante de Deus. No entanto, essa fé que eles têm não é uma fé salvadora, porque não gera mudança, não gera transformação, não gera arrependimento, não gera temor diante de Deus. Que a fé que eu e você temos seja uma fé que considera a bondade, mas considera a severidade. Seja uma fé que enche o nosso coração de temor e diga, eu sou incapaz de viver sem estar com esse livro, com essa palavra poderosa em meu coração todos os dias. Eu preciso dela, eu tenho meu coração cheio de temor, porque eu considero em Deus não só um Deus bonzinho, mas um Deus bom, justo, verdadeiro, que pune o pecado, mas um Deus que me ama, que derramou sua graça em Cristo. Então eu me achego a Cristo com um coração cheio de temor, cheio de gratidão, cheio de paz. E permito com que esse amor me transforme. Permito com que esse amor mude meu coração. E passo a viver aos pés de Cristo, aos pés do Evangelho, aos pés das Escrituras, considerando, como nós começamos esse texto, a bondade e a severidade de Deus. Querido, isso eu queria compartilhar com vocês. Não esqueçam essa palavra. Sejam sóbrios, sejamos equilibrados. Busquemos a verdade com todo o nosso coração. Busquemos caminhar com pessoas que nos mostram e nos revelam as Escrituras e interpretam as Escrituras de forma sincera e verdadeira. A palavra que eu sempre falo aqui muito nos livros, nos nossos vídeos, ortodoxia. Busquem aqueles que explicam a Bíblia como um todo, que não pegam pedaços e tentam criar suas heresias. Considere o que Deus é de Gênesis a Apocalipse. Deus nos deu a Bíblia inteira, conservou ela para nós, para que nós a estudássemos, a lêssemos, deleitássemos nela, mas como um livro todo, não versículos esparsos da onde todas as heresias surgem. Mas viva a sua vida de forma séria, considerando a bondade e a severidade de Deus. Que Deus abençoe você. Se esse vídeo serviu de bênção para você de alguma forma, tocou o seu coração, seja bênção para outras pessoas. Curta esse vídeo, se inscreve no canal, o que é muito importante você se inscrever no canal, porque quando você está inscrito e sai vídeos novos, você recebe notificação. E também compartilhar o vídeo, isso é muito importante, querido. Se você se sentiu abençoado, a palavra de Deus foi pregada aqui de forma verdadeira, então é um dever nosso compartilhá-la, levá-la lá adiante, permitir que outros sejam libertos, muitas vezes de enganos, porque esse mundo, essa geração, infelizmente, assim como todas, está cheio de falsos mestres tentando enganar as pessoas, ou mostrando apenas para elas a visão de um Deus que é só amor, e levando elas para um caminho de engano, de perdição, tratando Deus como se fosse um
sabe? Aquele Deus bonzinho, tentando dar ordem para Deus, ou transformando em pessoas oprimidas, com medo de se achegarem a Deus, não entendendo que Cristo construiu um novo e vivo caminho. Quantas pessoas? Ou vivendo uma libertinagem, sem entender que Deus é um Deus poderoso e soberano, ou vivendo um medo, não querendo se aproximar, achando que esse Deus não é um Deus de graça, um Deus que derramou o sangue do seu Filho para constituir um caminho novo e vivo para ele. Pessoas que perdem, ficam nos extremos e perdem de usufruir esse Deus tão poderoso e tão maravilhoso. É um dever meu e seu anunciarmos essa palavra, compartilharmos e vivemos de forma digna desse Deus que nos chamou para vivermos uma vida de sobriedade e de equilíbrio em Cristo. Amém? Que Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo. Abraço a todos.